Olá, meus amores, espero que esteja tudo bem com vocês. Já não falamos há algum tempo. Foi o Dia Mundial da Criança, vocês tiveram muitas atividades, muitas festas, muitas coisas e por isso eu não vim aqui contar-vos uma historinha, mas hoje venho. Hoje vamos contar uma história nova que foi escrita por uma senhora, uma escritora que se chama Maria Alberta Meneres. Maria Alberta Meneres. E a história chama-se 10 dedos, 10 segredos. São 10 dedos, 10 segredos. E a nossa oficina chama-se Os Segredos dos Dedos. Maria Alberta Meneres, 10 dedos, 10 segredos. E a nossa oficina chama-se O Segredo dos Dedos. Então vamos começar. Eu não tenho um livro para vos mostrar, vou ler-vos a história a partir do meu computador, mas é a mesma coisa e vocês depois vão conseguir encontrar o livro de certeza, porque ele existe, eu é que não consegui encontrá-lo ainda. E vou ler-vos aqui, porque ela também está no computador e também é possível ler no computador. Maria Alberta Meneres, 10 dedos, 10 segredos, e a nossa oficina é Os Segredos dos Dedos. Então é assim. Era uma vez duas mãos que sabiam contar muitas histórias. Às vezes a mão esquerda começava uma e a mão direita acabava. Outras vezes era precisamente o contrário. Isto das mãos gostarem de contar histórias não é caso de causar admiração. Não é verdade que quando se conta uma história as mãos explicam à sua maneira aquilo que vai acontecendo? Claro. Bom, ainda não disse tudo. Nestas duas mãos, que gostavam tanto de contar histórias, cada dedo vai puxar pela sua cabeça pensadora, a cabeça do dedo. E quando puxarem pela sua cabeça pensadora, cada dedo vai contar a sua história. Então vamos ouvir a primeira história. Quem será o primeiro dedo a contar a primeira história? Vamos ouvir. Conta o dedo mindinho da mão esquerda. Era uma vez uma princesa pequenina. Quando nasceu, era linda. Por todo o reino se espalhou a fama da sua beleza, por todo o reino e arredores. Só que à medida que o tempo ia passando, maior era a aflição dos seus pais e de todos os que viviam ao seu lado. E eu vou contar-vos porquê, porque é que esta gente toda vivia muito aflita. É que a princesa estava quase a fazer 7 anos e continuava carequinha como quando nasceram. Era uma princesa linda, linda, mas não tinha cabelo, não lhe crescia o cabelo. Como é possível existir uma princesa sem lindos cabelos? Loiros, ou sem lindos cabelos negros, ou castanhos, ou ruivos, a esvoaçar ao vento. Era o que se segredava pelos corredores e corredores do velho palácio. Por que não nasceram os caracóis da princesa? Procuraram nos livros os sábios doutores sentados à mesa. Só que os grandes livros não falam de nada, e os sábios doutores sentados à mesa puxam os cabelos de grande aflição. Mas por que não nascem os caracóis à princesa? E todos naquele reino julgavam que o problema não tinha solução. Será que tem solução? Será que não tem solução? Eu não vos vou contar e vocês vão ter que ir procurar o livro. Ou então não. Ou então se calhar eu vou-vos contar. Posso-vos dizer que um dia a princesa foi ter com o sol
e ela e o Sol tiveram uma conversa. Bom dia, princesa! Gritou o Sol. Até que enfim que te encontro sentada à minha espera. Bom dia, Sol! Ainda és mais bonito do que me disseram, disse-lhe a princesa. Logo, muitos raios de sol se espalharam por todo o jardim. Uns jogavam às escondidas com as flores que ficavam mais coloridas, outros iam dizer segredos aos agriões das valas e aos frutos das árvores que ganhavam um novo brilho. Outros ainda resolveram ir brincar com a princesa numa alegria nunca vista. E quando ela por fim voltou ao seu quarto, feliz de tanto brincar, foi um espanto. Ela olhou para o espelho e viu a sua cara rosada espreitando por entre os mais lindos caracóis que ela podia algum dia sonhar. Ou será que não eram os caracóis e será que eram os raios de sol que tinham ido ficar ali a viver com ela? Outra história, outro dedo. O dedo anelar. O dedo anelar da mão esquerda, que está aqui ao lado do dedo mindinho, diz ele assim: a minha história é diferente. Ou eu não me chamasse anelar. Vamos ver se estes ficam aqui escondidinhos só para ficar o anelar. Então é assim a história dele. Era uma vez um velhinho que tinha 3 anéis guardados numa pequena caixa de cartão. Todas as noites, antes de adormecer, o velhinho pensava: amanhã vou comprar um banco para chegar ao cimo do armário onde arrumei a caixa dos anéis. Já tenho saudades de os ver. Mas depois, no dia seguinte, mal se levantava e começava a sua lida de moleiro, nunca mais se lembrava nem do banco nem dos benditos anéis. A pegar nos sacos, a moer o grão, tão cedo o moleiro não descansava, não. O vento nas velas do alto moinho lembrava as caravelas abrindo caminho. Encher os sacos de branca farinha e o moleiro canta: que bela vida a minha! Esquece-se dos anéis. Até que um dia houve um temporal muito grande. As velas do moinho rasgaram-se e as árvores em redor ficaram sem os seus belos ramos. Voaram algumas telhas do telhado da casa do velho moleiro. Pela primeira vez em muitos anos, era melhor ficar em casa do que ir trabalhar. E sem querer, o seu olhar fixou-se no alto do armário onde estava a sua caixa com os seus 3 anéis. Hoje é um dia bom para ir buscá-los lá em cima, pensou o moleiro. E se bem o pensou, melhor o fez. Como ainda não tinha tido tempo para ir comprar um banco alto, pôs um caixote em cima de uma mesa, subiu para cima daquela geringonça até conseguir chegar ao cimo do armário. Lá estava a caixa, mas... Agora imaginem o barulho de um grande trambolhão. Pum! Foi isso que aconteceu. Ele deu um grande trambolhão. Esta agora, lamentou-se o velho caído no meio do chão, já com a caixa na mão. Quem mandou a mim andar aqui a trepar? Por sorte não ficou lá muito magoado. Teve só assim uns arranhõezitos, nada mais. Naquele dia deitou-se mais cedo. O dedo anelar está cansado. Ele vai descansar um bocadinho, mas ele vai continuar a falar. Só que vai falar assim deitadinho. O moleiro pegou no primeiro livro, no primeiro anel. Desculpem, peço desculpa. Li 2 frases à frente. Naquele dia, deitou-se mais cedo, a olhar para os anéis. Eram lindos e cada um estava num saquinho. E dentro de cada saquinho estava um papel pequenino com umas palavras misteriosas. O moleiro pegou no primeiro e leu. E dizia lá no papel: eu sou branco. O que há mais branco do que eu? Pegou no segundo e leu: eu sou preto. O que
há mais preto que eu? O terceiro papel dizia: eu sou cor de ouro. O que há mais dourado que eu? O moleiro ficou dias e dias a pensar naquelas perguntas. Já o temporal tinha passado há muito tempo e ele sempre a olhar para os anéis e a ler os papéis. O moinho parado, sem trabalhar. Mas que vida era a sua aquela? De repente o moleiro percebeu tudo. Atirou com a caixa dos anéis lá para o alto do armário e deitou-se ao trabalho a cantar. O que há mais branco do que eu? O que há mais negro do que eu? E o que há mais dourado do que eu? Vê se vocês conseguem adivinhar. Vou contar-vos a terceira história. Tem 10 histórias. Não vos vou contar as 10 histórias. Ficávamos aqui muito tempo. E depois vocês também não iam querer ter assim o livrinho nas mãos e descobrir vocês as histórias. Por isso eu vou contar-vos mais uma história. A história do dedo maior, pai de todos, da mão esquerda. Como eu sou o maior dedo da mão esquerda, apetece-me contar uma história de gigantes. Era uma vez uma horta, e nessa horta havia muitas couves de vários feitios e tamanhos. Numa couve pequenina, mal acabada de abrir ao sol da primavera, aninhava-se um rapaz também muito pequenino, que achara mesmo parecida com uma bela cadeira de campo aquela folha de couve. Noutra couve, mesmo ao lado, quem havia de se aninhar cansado de tantas caminhadas? Nada mais, nada menos do que o gigante das botas de 7 léguas. Era uma couve enorme e que ele tinha escolhido para repousar um bocado. Claro está. Ora, o rapaz pequenino não sabia que tinha o gigante por vizinho. Nem o gigante sabia que havia ali um rapaz pequenino mesmo ao lado. A certa altura, o rapaz soltou um grande suspiro. Ai, que sono que eu tenho! O gigante ouviu qualquer coisa, mas não percebeu o que era. Até deve ter pensado: é capaz de estar ali um pardalito a debicar alguma couve aqui por perto. E não saiu do seu belo comando. Desculpem. A certa altura, o gigante deu um grande espirro. O rapazinho pequenino apanhou um susto enorme. Meu Deus, que grande trovão! Que será que aconteceu? Virá por aí um urso? Ai, com este estardalhaço, é melhor eu ir embora, é melhor fugir, eu já nem sei o que faço. Deu um salto. Ai, desculpem. O espirro do gigante foi tão grande, que me ficou aqui preso. Carambas para o espirro. O menino pequenino deu um salto fora da couve e desatou a correr para casa. Ao passar pela couve, onde estava encostado o gigante, bateu sem querer no pé da couve que estava a atrapalhar o caminho. E foi a vez do gigante se assustar. Meu Deus, que extremação! Estará o mundo a cair? Passaria um avião? O jato? Ai, o melhor é ir-me embora antes de eu cair no chão. E também o gigante deu um salto fora da couve. Estão a ver? Fico uma semana sem vos contar histórias. Depois fica assim. Minha garganta fica preguiçosa. Não quer estar aqui a contar-vos histórias com a ajuda dos dedos. Está uma garganta preguiçosa. Desculpem. Andava por ali a esvoaçar uma borboleta colorida. Com medo do rapazinho, não se tinha chegado muito à couve pequenina.
com medo do gigante, não se tinha também chegado à couve muito grande. Mas o certo é que ela tinha assistido a tudo. E deu-lhe um ataque de riso quando viu que cada um fugia para o seu lado. O menino pequenino com medo do gigante e o gigante com medo do menino pequenino, porque às vezes os barulhos assustam-nos, nós não sabemos o que são. E eles acontecer-lhes o mesmo. Meus amores, as histórias continuam. São 10 dedos, 10 segredos. Cada dedinho tem uma história a contar. Um livro da Maria Alberta Meneres. Peguem neste livro, descubram todas as outras histórias que faltam. Só estes 3 dedinhos é que vos contaram. O mindinho, o anular e o pai de todos. Ainda faltam 7 dedinhos, 7 histórias para descobrir. Vocês vão ter que as descobrir, vão ter que as procurar e vão ver que mais segredos, que mais histórias sabem estes dedinhos contar. E dessas histórias que vocês vão descobrir, dessas histórias que vocês vão aprender e procurar, vão escolher uma delas e vão desenhá-la para mim. A que vocês mais gostarem. Não pode ser a que contou o dedo mindinho, não pode ser a que contou o dedo anular, nem pode ser a que contou o pai de todos. Tem que ser uma destas 7. Então vocês vão ter que procurar, vão ter que investigar, vão ter que descobrir. Depois vão escolher uma e vão desenhá-la e vão-me contar. Combinado? 10 dedos, 10 segredos. De Maria Alberta Meneres. E a nossa oficina chamou-se Os Segredos dos Dedos. Mil beijos em vocês e até breve, até breve.